Fala, meus amores, como é que vocês estão? O ano de 2026 começando, o pessoal falando para onde eu vou, onde eu invisto. Primeiro de tudo, pessoal, um feliz ano novo para vocês, né? 2026 é um ano que vai ser incrível para os investimentos. Turma, hoje eu trouxe aqui ótimos fundos imobiliários, 3 fundos imobiliários que estão no radar de muitos analistas como bons, tá certo? E aí, pessoal, a gente trouxe aqui uma seleção de peso para vocês, não, né, baseado na minha ideia ou na de alguém dos analistas, né, não é recomendação de compra, para você ficar aí de olho, né, para você ficar atento. Pessoal, o cenário econômico, ele tá mudando. A gente está vendo uma queda da Selic expectativa, né, a gente vê pessoas na renda fixa, a gente vê pessoas na renda variável, fundos imobiliários que estão indo muito bem, já subiram bastante o preço, mas, turma, ainda tem ativos muito bons, sólidos aí de altíssima qualidade, que a gente vai falar aqui. Então, hoje, pessoal, a melhor forma para proteger a sua carteira, na minha opinião, é faça a diversificação, até dentro dos fundos imobiliários. Carol, eu preciso ter 15 fundos? Não, tá, gente? Tem melhor ter 5 e entender 6 do que ter 15 que a gente se perde, tá bom? Mas sempre protegendo o seu patrimônio. A gente quer que você multiplique seu patrimônio, né? Então, hoje, turma, eu trouxe 4 fundos, tá? A gente vai passar por fundo de laje. As lajes foram muito esmagadas esse ano, né? A gente sabe que teve muito home office, mas muitas empresas já estão começando a voltar. Então, as lajes corporativas, a gente vai falar de ótimas lajes. Vamos passar por galpão logístico também, renda urbana, que é importantíssimo, né? E até um hedge fund aí para dar aquela flexibilidade na sua carteira, né? Na nossa estratégia que a gente vai falar aqui. Antes de tudo, turma, não é recomendação de compra, certo? E comenta aqui comigo também da onde você está vendo esse vídeo. Coloca assim, ó, qual o seu nome e da onde você está vendo esse vídeo para a gente saber, porque a gente é fofoqueiro aqui. A gente só quer saber o que da vida dos outros. Então comenta aqui embaixo. Tem gente que está aqui no Brasil, tem gente que não está, e é super bacana, né, turma? Então, olha lá. O primeiro fundo que eu trouxe, turma, é o PVBI 11. Por quê? Esse fundo, ele é muito bom, tá? Ele é um fundo de laje. Ele não é só um fundo de laje, ok. Ele é um fundo de laje AAA. Ou seja, são lajes que estão muito bem localizadas, turma, tá? A gente vê ali laje na Faria Lima, no Itaim Bibi, na região da Juscelino Kubitschek, ou seja, são lajes caras. E agora, muitas empresas grandes estão voltando com tudo para o mercado, né? Vão voltar e vão usar essas lajes. Então, para mim, pessoal, ele não compra qualquer escritóriozinho, né? O PVBI 11 ele tem uma gestão muito boa, muito afiada e o negócio dele é luxo corporativo. E a gente sabe que a Faria Lima, ali o pessoal do banco, muita gente gosta disso. Então, quando você compra uma cota do PVBI 11, tá, gente? Você literalmente vira sócio daquele fundo. Ou seja, você vira sócio daquelas lajes, porque você é sócio do fundo. Você pode comprar uma cota. Carol, posso comprar 15? Pode. Carol, posso comprar 100? Pode também. Posso comprar 1.000? Tomara que seja sempre mais. Pode. Tá certo? E aí, pessoal, a vacância, que é a quantidade de salas vazias, já está com uma previsão de queda. Isso é muito importante. Por que é vacância? É o quanto está vago o imóvel. E quanto mais vago está, pior é. Então, como a vacância está em queda, né, com a notícia que eu trouxe aqui, é muito positivo para o fundo, tá certo? Olha lá. Regiões premium de São Paulo devem fechar 2026 com uma vacância mínima, diz Newmark. Faria Lima, JK e Paulista têm demanda estrutural e pouca oferta. A tendência pressiona os preços e valoriza os ativos. Então, turma, isso significa que ele tem a faca e o queijo na mão ali, né? Para não só repassar o valor, que eles têm que ser novamente avaliados, os imóveis, mas também para conseguir aumentos reais, né? Fazer ali aumentos nos contratos de aluguel. Por quê? Porque os imóveis eles se valorizam, muitas vezes são avaliados uma vez por ano. E aí, no outro ano, valoriza a laje, sobe o preço da laje e sobe o preço para o inquilino pagar, né? E aí, turma, vamos dar uma olhadinha, ó, aqui, né? Hoje, a cotação, a gente vê no Investidor 10, uma cota, tá, turma? Tá 78,04 hoje. Nos últimos 12 meses pagou um dividendo 7,27%, ou seja, você ganhou 7,27% de dividendo anual, rendimento, só que tem um detalhe, não tem imposto de renda, é livre,
é esse dividendo no teu bolso. O PVP já foi menor, tá? Tá 0,73, ou seja, está descontado, ainda tá barato perante a cota, perante o valor patrimonial que tem. A liquidez excelente, 4,30 milhões de dias, ou seja, sempre tem alguém para querer comprar, né? Se amanhã eu quiser vender para alguém a minha cota, eu tenho pessoas para comprar. Liquidez é isso, se tem saída rápida. E subindo, tá barato, mas tá subindo. A gente vê aqui, né, a cotação, olha lá. A cotação ajustada aqui no gráfico, né? A gente vê uma subida grande aqui, e aqui não é, né, uma descida natural, porque a gente teve as lajes foram muito amassadas. Eu acho até que foram demais, tá, turma? Então a gente vê uma vacância de 16,50%, ainda é grande? É. Mas na minha opinião é um fundo para se preocupar para eu vender? Eu tenho. Não, tá, turma? Porque eu acredito que esse ano e no próximo, 2027, as lajes vão melhorar bastante. Agora, turma, quem não tem estômago, tá? Poxa, Carol, eu tenho medo, a vacância tá alta, 16%. Vai com calma, escolhe outros fundos, não tem problema, tá? Mas o PVBI11 da minha carteira está e ficará. Ele tem ali, né, um número de cotistas de 166 mil aproximado, tem 2,92 bilhões de patrimônio, que é excelente, a gente gosta muito, a gente quer ter patrimônio, né, os cotistas. E o último rendimento ele pagou 0,45 aqui por cota, tá legal? Centavos, 0,45 centavos por cota. Olha aqui a barra azul, né? Essa barra azul, como a gente sabe, turma, mostra mês a mês, todos os meses, não? Olha como ele é constante no pagamento os cotistas, né? Então ele está sempre pagando os cotistas e tem um dividendo ali, eu gosto de ver o médio em 5 anos. Tá aqui, ó, 7,61%. Olha lá, né? Ele tem 7 ativos em São Paulo aqui, a Roda Verde. Tá lá. Park Tower, FL 4440, The One, que é um baita edifício no Brooklyn, Cidade Jardim, são áreas, Vila Olímpia Corporate, que também é ótimo, União Faria Lima e Vera Cruz. E aqui, turma, olha só, a gente vê, muito legal essa ferramenta do Investidor 10, que você vê a vacância aqui, a ocupação e a vacância. Olha só, a gente vê aqui, que tem nessa barra cinza aqui, em agosto, mais ou menos aqui de 2025, vamos pegar, estava mais alta a vacância, agora ela vem diminuindo, diminuiu absurdamente, né? Vem 16,5% ali por cento, mas acredito, não é? É o que eu falo, eu vejo lajes para longo prazo. Todos os meus fundos imobiliários eu vejo como renda passiva para o meu bolso. Eu vejo por longo prazo, turma, tá? Então, eu estou olhando aqui, eu sei que a laje não vai se recuperar amanhã, né? Mas eu sei disso. E tá tudo certo, tá? O valor da cota hoje, 78,04, mas pelo patrimônio total que o fundo tem, valeria R$ 107,75. E aí, turma, eu vou falar hoje para vocês também de algo que vocês me perguntam. Tá em baixa e é essa hora que eu vejo como janela de grande oportunidade, que é Bitcoin. Pessoal, muita gente falando para mim, Carol, mas você vai continuar colocando Bitcoin? Tá muito barato. Sim, turma, eu vejo como uma grande janela de oportunidade. E aí vocês têm que se perguntar, tá certo, por onde investir? Porque tá cheio de golpe e a gente aqui fala a verdade. Turma, eu invisto pela Coinbase. A Coinbase, pessoal, ela é listada nos Estados Unidos. Ela segue regras rígidas, inclusive o próprio governo americano investe a reserva de Bitcoin na Coinbase. Ela tem uma plataforma muito fácil de mexer, de compra e venda. Você vai ali, o que você vai fazer? Vai baixar ali o aplicativo da Coinbase, entra por esse link que está aqui, tá bom, gente? Está aqui embaixo, a gente vai deixar. Também tem o QR Code. Você abre a sua conta gratuitamente, manda os seus documentos. E aí, olha só, você quer ganhar R$ 20? Quem não quer ganhar R$ 20, né, turma? É uma maravilha. Faz o seguinte, a Coinbase quer te ajudar. Coloca lá R$ 10 seus, abre a conta, Carol, vou colocar R$ 10 em Bitcoin. De repente, aproveitar essa queda, vou colocar. E em 48 horas a Coinbase vai te devolver na tua conta R$ 20 em Bitcoin. Então, olha que maravilha, já são 30. Carol, mas eu tenho conta em outra corretora. Sempre diversifica, turma. Evita de colocar todos os seus investimentos em Bitcoin ou qualquer outros em um banco só ou em uma exchange só, tá bom? Então, tá aí a Coinbase, que para mim, pessoal, é muito segura, tá bom? É muito conhecida, vocês já devem ter ouvido falar por aí, com certeza, né? É uma das maiores, porque se os Estados Unidos confia, a gente sabe que ela realmente é usada por grandes investidores americanos
ela é confiável, né? E aí, turma, a gente vem para um próximo fundo. Eu gosto muito desse fundo e eu sei que tem muita gente que gosta também, que é o HGLG11, tá, turma? Esse fundo, hoje, ele era administrado pelo grupo Credit Suisse e agora ele está com o grupo Patra, que vem fazendo uma ótima gestão. Dificilmente você vai ver esse fundo barato. Por quê? Porque ele é um fundo que tem galpões diversificados, muito bem localizados, excelentes inquilinos. Então, o HGLG ele é um queridinho de muitos na carteira de galpão. Então, turma, quando você coloca dinheiro no HGLG 11, né? 11, quando a gente fala em 11 aqui no caso de fundos imobiliários, sempre vai ter o final 11. Você está comprando participações em condomínios de infraestrutura, né? De ponta. Olha a carteira, é espalhada de forma estratégica pelo Brasil, tem foco ali nos eixos mais fortes de consumo. São Paulo, Rio e Minas Gerais. Agora, pessoal, o que acontece? A equipe por trás desse fundo, que não é nada boba, é bem inteligente, eles trabalham constantemente a carteira, eles fazem, às vezes, uma reciclagem. Por quê? Porque eles adquirem novos imóveis que eles acham interessante, e aí eles desenvolvem projetos bons, buscam bons locatários, e aí, quando faz sentido, eles reciclam o portfólio, né, pessoal? Ou seja, compram às vezes o imóvel, opa, gosto desse imóvel, valorizo e vendo depois. Então, é um fundo muito bom, assim, a gestão é excelente. Mas, pessoal, aqui a gente precisa ter clareza, tá? Cuidado com essa gira de carteira. Ah, ficou barato, vou comprar. Ah, ficou caro, vou vender. Ah, ficou barato, vou... Cuidado, tá, turma? Porque a gente tá vendo isso agora direto. Eu vejo muita gente fazendo isso. Compra, vende, roda pra lá, roda pra cá e acaba se perdendo. E aí, turma, vem um ponto que é importante, né, dos galpões. O e-commerce, ele é muito forte hoje em dia. A gente vê aí Mercado Livre, enfim, vários e-commerces, Amazon, e com empresas exigentes. Então, os galpões, eles têm uma chance enorme de serem valorizados e continuarem aí para 2026. Tem caixa robusto, isso é muito importante. Olha a cotação hoje desse fundo. R$ 157,45. A gente tem um dividend yield ali, eu falo yield é 12 meses, né? Rendimento pago 8,39%. Olha o PVP, 0,94. Tá barato ainda, tá, turma? Isso é muito difícil de acontecer. Mas muito, muito, muito. A liquidez é ótima, 14,79. Eu gosto acima de 1 milhão, tá em 14, né? E tá barato, mas já vem subindo lá, né? A gente vê também aqui no gráfico, já vem subindo 12,58%. Ele é um fundo que só investe, turma, no segmento de logística, indústria e galpões, tá? É um fundo de tijolo, propriamente dito, e a vacância aqui, 2,40%, eu acho pequena pelo fundo que é. Tem 7 bilhões aproximadamente aqui, ó. O valor patrimonial é muita grana, é muita gente. E tem uma taxa administrativa de 0,60% ao ano. Olha só que interessante, porque que tem analista olhando. Porque ele está pagando bons dividendos, né? Olha lá, ele pagou o último rendimento R$ 1,10 por cota. Então os analistas olham e falam, opa, tá mantendo sólido, né? O pagamento estável. E aí a gente vê a barra azul, que é em momentos ali de pico, mas olha só, ele está sempre remunerando os cotistas e é um fundo que as pessoas consideram muito seguro, né? Eu, por exemplo, tenho carteira, eu sempre comento que eu tenho, que eu não tenho, e não vendo também, né? E aí a gente vê aqui, né, turma, olha lá, ele é colorido, olha aqui a bola, né? Tem bastante, tá em bastante estado, tem 17 ativos em São Paulo, que é uma região muito importante, Minas 4, Rio de Janeiro 3, Pernambuco 2, Goiás e Santa Catarina tem 1. E aí a gente vê aqui, né, o HGLG Campo Grande, Blumenau, GC em São Paulo, São José dos Campos, a gente vê aqui Vinhedo, nossa, mas tem muito, muito inquilino mesmo, tá, gente? Itupé VG100, Betim BTS, tem muito inquilino, e inquilinos bons, tá, gente? E galpões muito bons, por sinal, também. A vacância dele, olha lá, estava 6,7 aqui, em fevereiro de 2025, já caiu, né? Tá em 2, a gente falou aqui, ó, 2,4%. Essa parte cinzinha aqui mostra isso para nós. E o valor da cota hoje, R$ 157,45, mas por todo o patrimônio que ele entrega e tem
deveria valer R$ 166,58, né? Então ainda tem um desconto aí. E veja, né, pessoal, eu sempre falo, né, turma, é muito importante que a gente estude vários pontos do fundo, né? E saiba o porquê. Galpão, por quê? Continuaremos com galpão para e-commerce, né? Mercado Livre está trabalhando aí todo dia, a gente vê. Então a gente tem que saber o porquê. Por que fica essa estrutura ainda forte? Tá bom? E eu vou passar para um último fundo, turma. Mas antes de tudo, eu quero te pedir o seu like, tá bom? Como gratidão de verdade. Por quê? O YouTube entende que vocês gostam desse vídeo. Passa para outras pessoas esse tema que é tão interessante e importante, né, pessoal? Então, dá aquele seu like, de verdade, senta o dedo no like, vem aqui, caiu de balão, se inscreve no canal, tá bom? E já ativa o sininho para você ficar por dentro de novos vídeos que a gente vai te entregar. E aí eu trouxe aqui, pessoal, um fundo que é o HGRU11, eu gosto muito, é um fundo de renda urbana, tá, pessoal? O que a gente fala de renda urbana? É o varejo essencial. Então a gente fala grandes supermercados, né, atacados, lojas de varejo, né, hospitais, enfim. Então, turma, o HGRU, ele é muito sólido, né? E o grande trunfo aqui é que o mercado pode até estar estressado, mas ele investe muito aqui em supermercado e ninguém vai deixar de fazer a compra, né? Pode diminuir, mas não vai deixar de fazer. Então, turma, ele também investe no setor de educação, que é um ramo forte, né? Muitas pessoas vão continuar investindo em educação e assim a gente espera cada vez mais. Então ele tem uma demanda constante e isso é bom, traz resiliência, né? Traz uma resiliência muito boa para o fundo. 2026, né, gente? A gente sabe que é um ano onde o mercado tem volatilidade, né? A gente está olhando a atividade econômica, a gente olha a inflação, mas mesmo nesses momentos de incerteza, ele brilha, porque ele é um fundo necessário. Fundo de renda urbana, pessoal, para mim, Carol, não é recomendação, é muito importante ter na carteira. Outra coisa, ele tem contratos atípicos. O que é isso? Contratos longos, turma, tá? Não é contrato de 1 ano, 2 anos, são contratos grandes e longos. E aí, pessoal, de tipo contrato que dura 10 anos. Olha que maravilha, né? Então, turma, muitos analistas estão olhando também para o HGRU, né, pelo crédito de alta qualidade, isso diminui o risco. Então, é uma rede de varejo que ele tem rede de varejo aí que é grande. Olha só, a gente vê aqui na cotação R$ 126,59, o dividend yield, ali o rendimento pago nos últimos 12 meses, 9,70%, pagou bem. O PVP mostrando um desconto leve de 0,98%. E a gente vê ele mesmo descontado, né, não chegando em 1, subindo 22,61%. Tá aqui a cotação, né? Em alguns momentos ele cai, mas agora vem nessa partezinha aqui de subida. Segmento a gente fala que é híbrido, porque é mercado, né, investe em outros setores também, como eu disse, renda urbana, né, em vários setores aí da economia importantes. Pagou um último rendimento de 0,95 e tem aproximadamente 230 mil cotistas, sem um valor aí. Olha o quanto ele carrega de patrimônio, 3 bilhões de reais. Vacância minúscula, 0,80% a vacância física. E aí a gente vê aqui na barra azul, que representam os meses, né, turma? A gente vê que ele está sempre remunerando os cotistas, com alguns picos, mas está sempre remunerando. Em 5 anos, olha lá, mais de 9%. Então, o histórico do fundo mostra que ele é um bom fundo. Vamos esperar para frente, vamos ver. É uma aposta aí positiva de 2026 para os analistas. A gente vê aqui, olha como ele é colorido. Isso eu gosto, tá, pessoal? Ele é multimóvel. Eu não gosto de fundo monimóvel, que sai um inquilino, você fica sem nada. Então a gente tem 58 ativos em São Paulo. E olha só que quanto que é colorido, né? Tem Minas, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Ceará, né? E olha só a barra azul, praticamente tudo ocupado. Praticamente todos os imóveis estão ocupados. Isso é ótimo para nós, para eles e para nós, né? Consequentemente. Hoje o valor da cota é R$ 126,59, mas com descontinho ali deveria valer R$ 129. Então, pessoal, a HGR11 é um fundo que eu tenho em carteira há bastante tempo e também não vou vender. É difícil eu vender fundo imobiliário. Eu só vendo se eu acho que realmente perdeu, assim, todos os fundamentos, aconteceu algo muito estranho, ou quando eu vejo que o fundo não é bom,
de repente é um fundo que não tem liquidez, é um fundo que não tem boas dívidas, aí eu não tenho, mas dificilmente eu vou entrar nessas furadas. E aí, pessoal, eu trouxe um fundo aqui que eu realmente não conhecia, que os analistas estão falando, que é o BTHF11. Eu não conhecia esse fundo, tá, gente? Ele joga praticamente em todas as posições aí do mercado, né? O que a gente chama de fundo multi-estratégia, tá? Ele é, a gente fala que é o coringa, né, dos fundos imobiliários, porque ele é um fundo de multi-estratégia. Então, ele pode ser um verdadeiro trunfo aí para os investidores em 2026. Porque ele tem a liberdade de investir em imóvel físico, ele tem a liberdade de investir em CRIs, que são títulos de dívida aí imobiliária da renda fixa. Então, ou até mesmo em outros fundos. Então, ele faz ali uma visão meio, um camaleão ali, consegue fazer uma gestão positiva de estratégia. O grande brilho, desse fundo para atravessar 2026 é a flexibilidade dele ser um verdadeiro camaleão, como eu disse, né? Se a Selic se manter ou a inflação, pessoal, apertar ao longo do ano, a equipe do BTG pode manobrar a carteira, que é do BTG, né? E focar mais em CRI para surfar essa onda, né? Agora, se os juros caem, a previsão é de queda, se os juros caem, eles podem comprar imóveis físicos ou cotas de outros FIIs aí que estejam descontados, por exemplo, com a desvalorização e ganhar depois com a valorização, entendeu? E aí, turma, a gente fala que ele é um hedge fund, né? O nome dele já vem do BTG Pactual Hedge Fund, porque ele tem um escudo mágico, né? Eles brincam que eles têm um escudo mágico contra quedas, porque eles estão numa multi-estratégia. Pessoal, tem uma das gestoras mais robustas, né? Experientes aí, com bons negócios da América Latina, e o BTHF11 se torna uma excelente opção na visão dos analistas. Eu não conhecia, né, esse fundo, vamos dar uma olhada. Ó, é base 10, a cotação hoje 9,44, pagou 11,90%, pagou bons dividendos ali nos últimos 12 meses, o PVP 0,94 e subindo, né, turma? Tá barato ali o PVP mostrando abaixo de 1, mas tá subindo quase 47%. Aí a gente vê aqui, né, fundo de papel, a gente leva muito a risca, tá, turma? Quando é fundo de papel, a gente leva muito a risca o PVP. Se tá abaixo de 1, é porque tá barato, tá bom? E aí a gente vê aqui, ó, quase 316 mil cotistas, pagou 10 centavos por cota, é um fundo base 10, né? Com 10 reais você compra uma cota e tem um patrimônio ali de 2,08 bilhões de reais. Olha a barra azul aqui, né? Sempre remunerando, que é importante, que é o que a gente quer, remunerando os cotistas, turma. E aí a gente vê aqui, a gente separou por cor, né? Olha esse círculo. 31,70% investe ali em FIIs de tijolo, a gente vê 24,20% em papel, CRIs 16,10%, tem caixa, o que é importante para se mexer se quiser, de 13,70%, e o ativo real 13,60%. Legal, não conhecia esse fundo, turma. Mas comenta aqui embaixo comigo, qual é o fundo imobiliário, turma, que você gosta muito na sua carteira? Você fala, Carol, esse aqui é o meu queridinho, eu vou levar para minha aposentadoria. Será que é um desses? Será que é um dos seus queridinhos que está aqui para 2026? Então, pessoal, fica aí. Mais uma vez, você que quer abrir conta na Coinbase gratuitamente, vai por esse QR Code ou pelo link aqui embaixo. Quer ganhar 20 reais? Coloca 10 reais lá, abre sua conta gratuitamente, manda seus documentos. Vou colocar 10 reais em Bitcoin, Carol, e vou ganhar 20 reais em Bitcoin em até 48 horas na sua conta da Coinbase. Tá bom, turma? Eu sempre falo para vocês, voa Brasil, um grande beijo, pessoal, um excelente ano para vocês. E o principal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.